Bem-vindo ao The Dior Book Tote Club, mas não tem Dior, não vai ter Dior. Vai ter outra coisa, mas vai ter bolsa e a gente vai andar por aqui pela minha biblioteca, livraria. A ideia desse vídeo surgiu porque eu adoro assistir uma série de vídeos lá no canal da Dior, a Dior mesmo, a marca, que eles têm um Tote Book Club. Eles pegam artistas, seja modelo, ator, atriz. Eu vou deixar o link aí na descrição, caso vocês queiram assistir, é muito legal. Eles levam essas pessoas para as livrarias com a bolsa da Dior, que é enorme, né? Então eles carregam ali, vão colocando, conforme eles vão pegando os livros que eles mais gostaram de ler na vida, eles comentam um pouco sobre o livro e vai colocando na bolsa em todo o vídeo. É legal se você gosta desses atores, então você vai gostar de ver as recomendações que eles têm literárias, né, também. Então eu sempre pensei em fazer algo do tipo, e eu vou fazer disso aqui na minha biblioteca, mas quem sabe a gente pode trazer também essa ideia lá pra fora, não sei, né, se vai dar certo. Mas eu vou mostrar pra vocês, porque já tô enrolando há um tempo. Eu queria mostrar quais são as melhores leituras da minha vida no geral, né, até o momento, os melhores livros que eu já li, e eu vou usar dessa forma, na ideia desse vídeo, pra mostrar pra vocês. E o cachorro não para de latir, o cachorro não para de latir, o cachorro não para de latir. Não temos Dior, mas temos Penguin. Essa é a maior bolsa que eu tenho e a que eu mais gosto, da Penguin Books. Então vai ser The Penguin Books Tote Book Club. Então vou botar os livros aqui conforme eu vou andando pela estante ou pela outra também que vocês já conhecem, pra gente poder, vocês poderem conhecer quais são esses títulos. Eu sei que eu já devo ter falado em algum outro vídeo aqui sobre Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, mas eu não tenho como não colocar, né? Seria impossível não colocar na minha lista de melhores leituras da vida. Apesar da minha vida não ter sido tão longa ainda, não cheguei aos 30 ainda, né? Mas eu tenho que adicioná-la porque foi um marco também. Já falei muito disso em outros vídeos, até trazendo a definição sobre o que é leitura pra mim, do que é literatura também. Então a gente tem a história do Robinson Crusoe, que é uma história assim mais clássica, uma das mais clássicas mesmo, mas é a história dessa tentativa dele de correr atrás desse sonho, mesmo que no final ele viu que aquilo não era para ter sido feito, né? Ele tinha que ter escutado seus pais. Ainda assim, ele colocou à prova da sua sobrevivência quando ele tem o navio naufragado, perde os seus parceiros e vai viver nessa ilha perdida por quase 30 anos. Então, ele vai colocar à prova dessa sobrevivência da pior maneira o amadurecimento, da pior maneira que ele vai aprender a ser esse homem que talvez a família queria que ele fosse, sabe? Então, a gente pode trazer diversas discussões sobre essa obra. É uma obra que vai trazer também muito teor religioso, porque não tem como também, ele tá sozinho, né? Depois que ele vai encontrar outras habitações, outras pessoas, mas ele começa num enredo sozinho. Então, onde a gente pode agarrar, se amparar no momento desse de sobrevivência para um jovem? Toda essa trajetória dele me trouxe principalmente a ideia de que a leitura para mim também é isso, é navegar por esses mares, até mares que podem ser terríveis para mim no final, que eu vou bater ali com a minha cabeça, quebrar minha cabeça, porque eu optei fazer aquilo, talvez eu optei por escolher tal livro que eu não deveria ter lido naquela hora, e depois voltar a isso tudo, porque querendo ou não, era um sonho, era uma vontade, era um desejo, né? Mas tá aí, Robinson Crusoe do Daniel Defoe, eu super indico. Essa
foi uma das mais recentes leituras que eu também posso colocar na lista de melhores que eu já fiz. É Pais e Filhos, de Ivan Turgenev, do autor russo, clássico. O livro que eu demorei bastante para pegar, mas sempre foi um desejo. E aí finalmente eu pego em 2023, mais conhecido como ano passado. Peguei, foi a minha melhor leitura do ano. E sim, eu arrisco dizer que foi a melhor leitura também que eu já fiz de todos os outros livros que eu já tinha lido até aquele momento, até esse momento de agora também. Então, também tinha que entrar nessa lista. Mas é engraçado porque é um livro que ele vai representar um personagem, que é o Bazarov, mas um personagem nihilista que está também se colocando ali à prova de sentimentos que ele mesmo reprime, né? Então ele vai ter experiências com outras pessoas, até uma experiência amorosa, coisa que ele não se via, até pouco tempo não se via, tendo que declarar aquilo, se expor daquela maneira que ele tanto ia contra. Mas ele acaba fazendo e tomando atitudes que ele também achou que não faria. O Arkady, que é o amigo dele, eles vão visitar o seu pai, que também está com o seu tio. E é essa briga, esse choque de gerações, de que eles não aceitam o fato do Bazarov ter esses pensamentos nihilistas, de algo nulo, o tempo todo dizer não a tudo. Um livro que trouxe muitos problemas para o Turgenev, tanto para os mais velhos e para os mais novos também. Então eu acho que só por esse contexto também valeria muito a pena ler. Mas eu me apeguei demais ao personagem, ao Bazarov, à sua construção. E a gente poder ver que o ser humano em si, ele não é um padrão, sabe? A gente pode ter a nossa linha de pensamento, mas ele tinha muita certeza sobre tudo. E a gente tem sempre dúvidas. Até o final da nossa vida, eu acredito que nós vamos ter sempre dúvidas. De não nos conhecermos e de não conhecer tudo no mundo. Então, como ter tanta certeza tão jovem como ele? Mas era justamente essa forma de reprimir aquilo que é conservador, aquilo que está longe do que o próprio Bazarov acredita. Mas é muito interessante a gente se deparar com um personagem que vivenciou a sua crença, se deparou com uma certa queda daquilo que ele acreditava e depois no final é o final. Que eu não posso colocar muito aqui para não estragar a sua experiência, mas é excelente. Mais um vai para a bolsa, então, Pais e Filhos. Vocês me permitem ser clichê? Aliás, eu acho que eu vou ser muito clichê ainda nesse vídeo, me perdoem, mas de todos esses livros, na verdade, eu tô tentando filtrar para os melhores da vida, porque alguns ainda tenho dúvida, mas também não significa que não foram melhores. Eu vou colocar aqui, porque eu acho que também é impossível não colocar, eu tenho nessa versão antiga, de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, a sua obra poética. Eu ainda não li todas as suas prosas, até porque que é o livro do Desassossego, também posso colocar ele aqui? Posso também. Mas a poética, ela, de alguma forma, ela pode me salvar. A arte, no geral, ela é a única coisa que pode me salvar. Eu tenho essa ideia. Porque de tantos dilemas, rotinas, crises existenciais da vida, é a arte que tá ali, que me atrai e que eu posso me agarrar nela. E eu acho que isso também significa as poesias do Fernando, como se fossem pílulas para me deixar menos ansiosa, mais calma, sabe? Então eu posso vir aqui e pegar quantas eu quiser. Baste a quem baste o que lhe basta, o bastante de lhe bastar. A vida é breve, a alma é vasta, ter é tardar. Tá começando a ficar um pouco pesada já. Temos aqui 3 livros e eu vou colocar
até eu não conseguir mais carregar nada nessa bolsa, tá? Mas também isso não vai significar que é só isso que foram as minhas melhores. Se vocês gostarem, estiverem gostando desse vídeo, já deixa sua curtida, também se inscreve no canal. Se você quiser assistir mais desse tipo de vídeo por aqui, eu posso trazer outras partes também nesse formato, imitando o Dior Tote Book Club. Como não falar de Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Essa aqui é a versão À Procura do Tempo Perdido, e eu só li o primeiro volume, que é Para o Lado de Swan. Esse primeiro volume, ele foi bem desafiador para mim. Eu não era tão nova assim. Foi durante a pandemia, eu tinha meus 24 para 25 anos, e quando eu li a primeira vez, me chamou a atenção não só a escrita, mas a voracidade desse sentimento de voltar a um passado, talvez um desespero, mas involuntário, porque tudo isso só por conta de um doce, por conta de um cheiro. E é tão identificável, acredito, com todo ser humano, porque a gente tem sensações, absorve sensações a todo instante. O que ouvimos, o que comemos, o que cheiramos, o que olhamos, e aquilo está no nosso subconsciente. E a gente não tem controle do que absorver e do que fica na nossa memória, nesse subconsciente perdido, como se estivesse num limbo. E é tão bom a gente poder ler essas histórias, porque ele escreveu 7 volumes, gente. Ele escreveu até morrer, e ele conseguiu traçar aqui todo esse sentimento que começou a partir de uma lembrança. Então a gente, mesmo não tendo as grandes experiências da vida, imagina quanta coisa a gente então pode escrever sobre a nossa existência, mesmo que sejam lembranças ou em busca delas, como Clarice também fazia. Eu super recomendo, é um livro extremamente devorador. Pode ser não, é também difícil, como eu disse, mas quando você experimenta incessantemente a forma como ele vai criando a sua narrativa, seus personagens, sua vivência e também as suas descobertas, né, desde a infância, você começa a se habituar e você também começa a se achar, se encontrar dentro do livro. Então, mais um. Não tem como não colocar a minha bolsa. Mais um para a bolsa. Nós temos um 4º livro. Se alguém me perguntar por que O Som e a Fúria de William Faulkner, eu só tenho que dizer pra você, apenas leia. Quando você for ler o livro, você vai entender o porquê eu escolhi. Mas eu acho que O Som e a Fúria pode não ser o melhor diante de outros livros. Talvez ele não fique em primeiro lugar, talvez ele não fique nem no meu top 3 de melhores leituras. Mas se eu for levar isso com o coração, mas se eu for levar isso com o reconhecimento de alta qualidade, ele vai ficar acima, sabe? Então, a gente vê aqui uma família com muitos problemas. A gente vê histórias dentro de um fluxo de consciência também, então é o que deixa essa obra ainda mais complicada e complexa, mas ainda assim é uma grande obra, porque ele consegue não necessariamente explicitar ali, né, colocar explícito que existe uma fúria em um som. A gente consegue perceber até nos simples detalhes. Ele não precisa fazer muita coisa pra gente poder ver que tem uma grande fúria nascendo nessa família. E por que fica muito difícil? Porque, primeiro de tudo, a gente tem um personagem aqui na obra que começa a história, ele abre a história, que ele tem um problema mental. Então, a gente tá vendo a consciência desses personagens, e a consciência dele, por escrito, numa narrativa, de uma pessoa que não tenha deficiência, já é difícil, imagina pra esse personagem, que é o Benjamin. Então, foi algo que, de primeiro momento, eu sabia ali, eu acreditava mesmo que aquilo não ia ser fácil, confesso, mas que ia ser uma das coisas mais difíceis e interessantes que eu já teria lido.
Então sim, vai pra minha bolsa de melhores leituras. David Copperfield, de Charles Dickens, também é outro livro. Um big do livro. Eu sei, pelo tamanho. Mas foi um livro que ele me acompanhou durante a pandemia. Ele, na verdade, me acompanhou durante toda a pandemia. Durante os 3 meses que eu fiquei em casa até voltar para a minha vida de trabalhadora. Mas eu optei em ler esse livro por todos os motivos, que era estar em casa sem poder fazer nada, sem poder sair. Então, por que não pegar esse livro para ler? E eu estava me deparando, sabia que ia me deparar com maestria, mas eu não sabia que ia estar mas tão entretida, não só com a escrita, mas com toda a criação dele. Até os personagens mais figurantes, mais insignificantes que apareciam na história, eles também foram importantes para minha trajetória nessa obra. Então, eu destaco aqui, óbvio, para uma das melhores cenas, que é da Tempestade. Eu destaco aqui por toda essa formação do David Copperfield. E também destaco aqui a curiosidade que talvez muitos também já devem saber. David Copperfield, na verdade, é o contrário de Charles Dickens. Então, esse é um livro que tem muito peso para a vida do autor. E é o livro mesmo que mudou até mesmo o meu olhar sobre as obras no geral e principalmente as obras do Charles Dickens. Vai ser um livro que talvez não vai deixar muito espaço para outros na bolsa, mas eu tenho que colocar ele, impossível não colocar. Eu tentei, mas não cabe mais livro. Então, para esse último, que vai caber aqui agora, não tem como não ser, pelo menos para este vídeo, o meu Frankenstein, de Mary Shelley. Eu acho que todo momento eu tento arrumar uma desculpa para poder falar sobre ele. Se você quiser saber mais ainda do que eu senti sobre esse clássico, tem vídeo aqui no canal que eu falo somente sobre ele, do melhor clássico que eu já tinha lido. Mas infelizmente ficou para trás muitos outros livros que eu já citei aqui também, que foram as minhas melhores leituras. Esse é um livro que eu me deparei por uma escolha do meu trabalho de faculdade. Eu tive que fazer trabalho pro meu último trabalho da faculdade de curso, e desde a primeira leitura que eu fiz desse livro, eu me apaixonei pela forma como ela construiu a narrativa, aquela narrativa em cima de uma outra narrativa, sabe? Então, você vê primeiro o Capitão Walton e depois você vê o Victor Frankenstein, e dentro da narrativa do Victor você conhece a criatura. Mas, fora isso, você começa a entender outros aspectos psicológicos, os aspectos da solidão, os aspectos da criação, principalmente. O Victor Frankenstein querendo dar um de Deus o tempo todo, querendo mostrar e provar que a ciência dele não era ultrapassada. E principalmente a ruína das pessoas que ele amava. Então ele acabou ocasionando mortes e desgraça para ele mesmo. E passar por essas discussões que eu tive comigo mesma durante a leitura foi a maior descoberta. E eu defini ali. Foi um dos melhores, ou melhor, livro que eu já tinha lido na vida e que eu costumo pegar sempre como uma forma de conforto também. Não tinha como não colocá-lo na minha bolsa, e agora só coube mesmo ele, e outros ficaram para trás. Sim, tem mais. E virão mais. Então, se você gostou desse vídeo, se você chegou aqui até o final,
muito, muito obrigada, gente. Se você puder, então, já deixar a sua curtida, se inscrever se você não me conhece. Eu só falo de livro, literatura aqui e tudo que envolve esse universo. Então, deixa seu comentário também do que você achou. E por que não, deixa no comentário o que você colocaria na sua bolsa da Dior. Ou em qualquer outra bolsa grande, o que você colocaria, quais são esses melhores livros que não podem faltar na sua bolsa. Obrigada por terem assistido ao vídeo e se puderem, não deixem de ver também na descrição. Eu tenho um clube de leitura com 4 vezes na semana, várias lives e sprint. A gente está lendo no momento Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres de Clarice Lispector. Então eu espero muito que você, quem sabe, possa participar com a gente. Temos grupos de conversa, tem muita coisa boa. O link do Catarse está aí para você conferir. Isso também, se você puder, que me ajuda muito, é assistir aos anúncios dos vídeos, gente. Isso vai ajudar muito o canal a crescer monetariamente e que eu possa trazer mais qualidade para vocês. Então é isso, a gente se vê numa próxima. Obrigada por assistir mais um vídeo. Tchau!